Olá, boa tarde. Mais uma vez a gente vai estar dando uma aula hoje. A gente vai estar falando sobre emergência, mais voltado à legislação, porque falar de emergência são muitos tópicos que a gente vai estar em vários momentos realizando. E eu sempre gosto de iniciar parabenizando a toda a equipe fantástica que é responsável pela essa informação, por todo esse projeto fantástico. Nós temos aqui o Ulisses, nós temos o Rafael, temos aqui a coordenadora Karen, o doutor Alexandre Taleb também, sempre contribuindo, sempre levando toda essa informação a vocês, a Marista, a equipe aqui é fantástica, é muito boa. E vocês também que estão aí do outro lado, queria lembrar, cadê nossa turma aí de Rio Verde? Eu tive aí durante alguns meses seguidos dando aula, tem alguns alunos que também participam desse projeto, a Márcia, a enfermeira Márcia, o enfermeiro Túlio e os demais, Viviane, olha que bacana, vocês um grande abraço e depois a gente vai tirar algumas dúvidas se vocês acharem necessário. Então vamos começar? A gente vai lembrar que nessa semana, a gente está na semana de prevenção do trânsito. Hoje o Detran está fazendo várias atividades justamente focadas na prevenção de acidente. Nós temos algumas definições que a gente vai comentar, lembrando que a principal causa de morte ainda se diz que é pré-hospitalar. Diz que é a falta de atendimento e a segunda, o socorro inadequado. Mas isso já mudou bastante, pessoal. Isso já tem mudado muito. Hoje o serviço pré-hospitalar está muito bem equipado, ele está muito bem preparados, são profissionais que estão com uma formação muito boa e está havendo um pouco de inversão também. Nós estamos recebendo agora no intra-hospitalar muito mais pacientes do que antes recebiam. Então, hoje, o intra-hospitalar também tem que se modernizar, tem que se atualizar, tem que dar condições para suportar a demanda que é muito grande. Nós temos, em média, de 40 mil acidentes, mil mortes por ano causados por acidentes. 60% de todos esses acidentes está relacionado à motocicleta. Então, nós temos hoje no Goiás que uma morte a cada 4 horas. Nós temos mais de 2.000 mortes ano aqui no estado de Goiás. Então, assim, é um número muito alto, é muito alarmante mesmo. Então, é muito bom ser importante. Mais importante mesmo é ser bom. Então, a gente precisa estar sempre treinando, precisa estar sempre se atualizando, como vocês estão fazendo isso agora. Tá? Vamos lá. Acidentes matam a cada 4 horas aqui no estado de Goiás. Isso está no jornal desta semana, super atual. Né? Foi uma estatística feita pelo Detran. Só em Goiás são 2.000 vítimas por ano no trânsito. Motocicletas estão envolvidas em média de 60%. E para isso a gente vai falar de algumas definições para a gente entrar depois em legislação, ok? Nós temos o que é urgência. Urgência é a ocorrência imprevista do agravo à saúde com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata, mas não é uma condição imediata de ser conduzido para um centro cirúrgico, não é uma condição que requer algo de extrema assim, necessidade. Vai ser atendido sim, vai ser passado por uma classificação de risco, vai aguardar mais algumas horas, tudo bem. Mas a urgência, é possível isso acontecer. Agora a emergência não. A emergência passa por cima de tudo isso. A emergência você tem que realmente ser conduzido rapidamente para o centro cirúrgico, o atendimento tem que ser imediato, não pode esperar para depois. Você já tem a constatação e condições de agravo à saúde que impliquem risco à vida iminente ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, um tratamento médico imediato. Então, a emergência, não tem dúvida que a gente precisa intervir imediatamente. E, para isso, a gente tem que lembrar de algumas condições de legislação, né? Porque a gente não pode colocar nossa razão à frente de tudo, querer apenas ir lá e resolver, porque hoje a gente tem que ter segurança, a gente tem que realmente saber se a cena está segura, se a minha equipe está segura, se estamos bem preparados para dar esse tipo de socorro. A gente tem que hoje pensar em vários aspectos. Não pode apenas ir com o peito aberto e querer resolver o problema de uma vez, não. Não é assim, não. A gente tem que saber bem o que a gente vai realizar, como a gente vai fazer, as condições legais, de segurança principalmente, né? Muito bem, então o que é socorro básico? Inclui os procedimentos não invasivos. Quando a gente fala em socorro, em suporte básico de vida, a gente fala
os procedimentos que não requer procedimentos invasivos, não requer uma via aérea definitiva, não requer um acesso mais invasivo, é algo que você pode realizar como um suporte à vida até chegar a uma equipe mais especializada, um suporte de emergência mais adequado, né? Quando a gente fala de suporte avançado, inclui os procedimentos invasivos. Por isso que você tem uma unidade de suporte básico, uma unidade de suporte avançado. Suporte avançado, você já tem um enfermeiro, você já tem um médico, sempre juntos, para que eles dê esse suporte avançado. Exige uma necessidade de um acesso, uma via aérea definitiva, tá? Isso é importante que a gente saiba, porque que em alguns momentos o suporte básico ele pode atuar, em alguns momentos é necessário a indicação e a equipe de suporte avançado, ok? Dentro dos aspectos legais do socorrista, nós temos a omissão de socorro, que é o artigo 135 do Código Penal, que a gente vai falar sobre ele. Todo cidadão é obrigado a prestar auxílio, mesmo leigo, né, quem esteja necessitando, tendo 3 formas para atendê-lo. Você pode atender, né, você pode auxiliar alguém, está atendendo, prestando socorro, e você pode solicitar auxílio. Solicitar auxílio, a gente recomenda que ele deve ser sempre realizado no primeiro momento, porque até que você conheça a cena, até que você saiba realmente a extensão do agravo que está acontecendo, é importante que você chame o socorro, porque isso vai até lhe resguardar talvez não condições daquele momento de prestar uma assistência, mesmo que você tenha o conhecimento, mas às vezes você não tem equipamento, você não está com uma cena segura, né? Você tem que mistura com energia elétrica, você tem incêndio, quer dizer, várias situações podem comprometer a sua vida e a de quem está com você. Então, solicitar socorro é algo extremamente importante e, na condição legal, você deve fazer isso, porque isso mostra que você solicitou um socorro, tá? Você prestou um socorro. O artigo 135 deixa de prestar assistência, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não poder, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, nesses casos, obrigatoriamente, a gente deve prestar o socorro. Isso é punível de penalidade. Então, para quem trabalha na saúde, para quem tem o mínimo de conhecimento de emergência, de socorro básico, tem que prestar socorro. Mesmo que seja apenas solicitar auxílio, né, ligar para o 192, ligar para o bombeiro, ligar para a polícia militar, mas tem que prestar um tipo de isso. A pena é detenção de 1 a 6 meses, ou multa. É claro que na grande maioria a multa ela é revertida em algumas condições que você pode realizar, né? Parágrafo único. A pena é aumentada pela metade se a omissão resultar em lesão corporal e triplicada se resultar em morte. Então, a gente tem que conhecer a legislação para a gente saber realmente o que pode nos acontecer se você deixar de prestar um socorro. Você é obrigado, você é enfermeiro, você é médico, você é fisioterapeuta, você que trabalha na saúde, você é obrigado a prestar socorro, tá? Você não pode omitir isso. É importante o fato de chamar o socorro especializado nos casos em que a pessoa não possui um treinamento adequado, né, específico, ou não se sente confiante para atuar. Já descaracteriza a ocorrência de omissão de socorro. Na grande maioria das vezes, a gente não se sente essa confiança, né, para atuar pela falta de condições de materiais, pela falta até mesmo de estrutura mesmo. Então, você deve sim solicitar socorro especializado para que você possa se resguardar também. Exceções da lei. Menores maiores de 65 anos, gestantes a partir do 3º trimestre, deficientes visuais, mentais e físicos, são incapacitados, né? Isso são algumas condições de leis que são leis especiais, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Característica do povo brasileiro, a cultura do socorrer por socorrer. Como eu falei no começo, a gente não pode ir lá apenas, eu vou prestar um socorro. Já no YouTube mesmo tem vários vídeos mostrando pessoas recebendo uma descarga elétrica durante a tentativa de prestar um socorro. Você, na ânsia de querer ajudar, você não vê o fio escapado, que está próximo, toma um choque, e aí? E depois?
Era uma vítima, agora são mais de uma vítima e depois pode ser mais ainda. Então, a gente que trabalha na saúde, a gente tem que entender que a gente tem que pensar um pouco diferente. A gente tem que conhecer a cena, fazer um olhar crítico, a gente tem que olhar de uma forma mais, assim, uma visão diferente de uma pessoa que é leiga. A gente tem que ter o domínio, o controle, a segurança. A gente não pode entrar em desespero. Isso atrapalha tudo completamente. Você, por já ter uma formação, você precisa respirar fundo, analisar tudo que está acontecendo. Você vai ser uma pessoa que vai conduzir e, às vezes, até outras equipes. Então, você precisa ter essa segurança, e essa segurança a gente ganha através de treinamento, através de cursos, através disso que vocês estão fazendo agora, assistindo essa aula. Tá? Isso é muito importante. E é por isso que eu valorizo e sempre deixo muito claro que a equipe pré-hospitalar são pessoas muito bem assim, disciplinadas, treinam muito, justamente para que na hora que for necessário atuar, eles atuam com muita segurança, com muita habilidade, e eles estão de parabéns. Eu conheço muito, dou muito treinamento junto com eles, participo de muitas atividades junto com a equipe pré-hospitalar, do SAMU, do CIAT, em Goiânia mesmo, e assim, eles têm uma estrutura muito boa. Eu espero que também os hospitais, o intra-hospitalar, a emergência em si, ela também consiga ter esse mesmo acompanhamento, né, de crescimento. Então, a rapidez é mais importante que a qualidade. Isso é interessante, porque, embora o socorro ele tem que ser eficiente, ele tem que ser seguro, ele tem que ser, claro, o tempo ele é ouro, né? A hora é ouro, né? Então, quanto mais tempo isso levar prestar um socorro, você pode, a cada minuto, dependendo do tipo de agravo, você perde 10% de sobrevida, dependendo de, né, se for uma parada cardiorrespiratória. Então, é necessário que o tempo ele seja muito valorizado, né? Por isso que a gente tem que saber o que fazer, como fazer, que a gente vai estar discutindo em seguida. Bom, a obrigação moral, nós temos aqui abaixo algumas condições que será obrigação moral, né? Quando a função profissional exigir, né, a sua obrigatoriedade quanto profissão, quando pré-existir uma responsabilidade intrínseca, após iniciar o atendimento de socorro, você não deve iniciar o atendimento e depois interrompê-lo. Ah, chegou alguém, agora chega. Não, você tem que acompanhar o tempo todo. O que for necessário, você tem que ajudar. Ok? Omissão de socorro, o Código Penal Brasileiro, ele diz que qualquer indivíduo, mesmo leigo na área da saúde, já falamos sobre isso, tem o dever de ajudar um necessitado ou acidentado, ou simplesmente chamar ajuda para este. Então, o chamar ajuda, a gente sabe que isso é possível, né? Hoje todos têm celular, ou quem não tem, dependendo do local, outro vai ter. Então, hoje é muito rápido você chamar ajuda, e mais rápido ainda está sendo a chegada dessa equipe de socorro, né? Seja do SAMU ou do CIAT, uma equipe especializada. Então, todo cidadão é obrigado a prestar auxílio a quem esteja necessitando, tendo 3 formas para fazê-lo, como citamos, né? Atendê-lo, auxiliar quem esteja sendo atendido e solicitar auxílio. E falar no telefone ao pedir socorro. Isso também tem que ser ensinado, porque às vezes até mesmo os profissionais que trabalham na saúde têm dificuldade de como falar, como se expressar. A gente tem que ganhar tempo, tem que ser muito objetivo, muito direto, né? Assim, então a gente tem que, primeiro, ter o número do telefone onde você está, né? Você se identifica, dá o número de onde você está falando, porque é muito comum o trote, né? Então você tem que dar uma referência para que a pessoa depois possa confirmar se isso é verdadeiro ou não. Ter uma boa referência do local do acidente, mesmo que você não conheça, você tenta, né? Uma BR, número tal, algo que possa ser uma referência, né? Número de acidentados, embora você não tenha uma certeza, mas você pode dizer se é 2, 3 ou mais vítimas, se é homens, mulheres, se é criança. Se possível, faça um pequeno histórico do que aconteceu. Então, às vezes você presenciou, então você já tem um histórico. Se houve envolvimento de um caminhão, ônibus, então você já, por ter assistido ou presenciado, você pode fazer um breve histórico do que você viu acontecer. Está ligado, esta ligação não é cobrada e pode ser feita de qualquer tipo de aparelho telefônico. Então, isso é bom que as pessoas saibam que mesmo aquele que não tem crédito, que possa, é uma ligação gratuita que não tem problema. Tá? Bom, para legal, nós temos o artigo 176 do Código Penal, que deixa o condutor envolvido em acidentes com vítima de prestar ou providenciar socorro à vítima quando podemos fazê-lo. Então, a gente não pode deixar de prestar esse socorro mesmo
na condição de condutor que esteja sendo envolvido no acidente. A gente tem que prestar esse socorro. O artigo 177 é parecido, porém tem algumas peculiaridades de diferença. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Então, embora você esteja, ou você não está participando, não está envolvido, mas você tem sua caminhonete, que aí as autoridades solicitam que você auxilie no transporte, que você possa conduzir algumas dessas pessoas até um hospital mais próximo, que possa prestar esse tipo de socorro, quer dizer, você não pode se recusar. Né? A gente tem que, mesmo que você não tenha participado, mas dependendo de uma forma ou de outra, você pode contribuir nessa prestação de socorro. Tá? Então, isso também tem uma portaria, um artigo que é 177, que deixa bem claro isso. Direito da pessoa que estiver sendo atendida. Então tá, a gente quer prestar socorro, a gente quer atender, a gente quer fazer o melhor, a gente foi treinado para isso, a gente sabe que isso é necessário, o paciente precisa, a pessoa necessita disso, mas infelizmente a vítima ela também tem seus direitos, né? A vítima possui o direito de recusa do atendimento. No caso de adultos, esse direito existe quando eles estiverem conscientes e com clareza de pensamento, que pode ocorrer por diversos motivos, tais como crenças religiosas, ou falta de confiança no prestador de socorro que for realizar o atendimento. Por isso é importante você se identificar, você passar a transmitir segurança, dizer quem você é, que você tem a formação como socorrista, sabe, tentar tranquilizar a vítima, né? E aos poucos, com isso, você vai ganhando a confiança, né, da vítima e muito provável que ela permita que você dê o socorro, né, preste o socorro. A vítima ela não pode ser forçada a receber os primeiros socorros, devendo assim certificar-se de que o socorro especializado foi solicitado e continuar monitorando a vítima, enquanto tentar ganhar uma certa confiança através do diálogo. Em algumas situações, o leigo, principalmente, ele quer logo de imediato fazer uma retirada da vítima logo do veículo, quer fazer um transporte rápido, a forma como você pega na vítima, às vezes de uma forma não dentro das técnicas, dentro da forma de segurança, então a gente tem que ter um pouco de cautela. E tem pessoas que, por ter um bom conhecimento na área da saúde, uma boa formação, às vezes se recusa mesmo. Até colegas assim, da área da saúde se recusa pelo medo de como vai ser transportado, né? Então, isso realmente, você tem que transmitir segurança, mostrar que você já solicitou uma equipe especializada, que enquanto isso você vai tentar dar o mínimo de socorro para que a pessoa possa se tranquilizar, ser conduzido para uma área mais segura, né? Sem risco de iminência, tanto para o socorrista quanto, né, para a vítima. A vítima é impedida de falar em decorrência do acidente, mas demonstra através de sinais que não aceita o atendimento. Ainda assim, eles têm um direito. A gente, entendendo isso, a gente não pode prestar o socorro. Fazendo uma negativa com a cabeça ou empurrando a mão do prestador de socorro, deve-se proceder da seguinte maneira. Primeiro, você não deve discutir com a vítima, né? Não questione suas razões, principalmente se elas forem baseadas em crenças religiosas. Não toque na vítima, isso poderá ser considerado como violação de seus direitos. Informe a ela que você possui treinamento em pronto-socorro, irá respeitar o direito dela de recusa ao atendimento, mas que está pronto para auxiliar no que for necessário. Enquanto isso, você vai monitorando a vítima, vai estando próximo, você vai tentando manter uma certa condição de segurança para ela, né? Arrole testemunhas de que o atendimento foi recusado por parte da vítima. Então, nesse momento, a gente tem que depois provar se houve uma recusa por parte da vítima. Então, a gente tem que isso ser documentado. Então, você deve pegar, no mínimo, duas pessoas, testemunhas próximas, para assinar que isso aconteceu. Tá? No caso de crianças, a recusa do atendimento pode ser feita pelo pai, ou pela mãe, ou pelo responsável legal. Se a criança é retirada do local do acidente antes do socorro, deverá ser possível arrolar testemunhas que comprovem o fato. Então, você foi prestar o socorro, mas algumas crianças já haviam sido retiradas. Então, tudo bem. Então, você pega algumas testemunhas, assina aqui para mim, e criança X e Y já foram retiradas do local, para que depois isso não agrave, não comprometa, né, futuramente você. Consentimento formal.
quando a vítima verbaliza ou sinaliza que concorda com o atendimento. Isso é um consentimento extremamente formal. E nós temos consentimentos implícitos, onde a vítima esteja inconsciente, confusa, ou pelo próprio agravo, né, gravemente ferida, a ponto de não poder verbalizar ou sinalizar consentindo o atendimento. Então, nesses casos, não há dúvida, né, existe um risco iminente, você tem que prestar socorro sim. A legislação infere que a vítima daria o consentimento caso tivesse condições de expressar o seu desejo de receber o atendimento de primeiros socorros. Então, esse consentimento implícito, ele também tem que ser muito bem claro, muito bem compreendido, para que você possa, durante uma prestação de socorro, você saber identificar isso bem. Isso também tem que estar documentado, registrado. Tá? O consentimento implícito ele pode ser adotado também no caso de acidentes envolvendo menores, desacompanhados dos pais ou responsáveis legais. Em alguns casos, você vai prestar o socorro e quem está com a criança não é o responsável legal, não são os pais. Então, em algumas situações, dependendo do tipo de agravo, você pode sim ter essa condição implícita, né, o consentimento implícito. Do mesmo modo, a legislação infere que o consentimento seria dado pelos pais ou responsáveis legais, caso estivesse sendo ou prestado o socorro no devido local. E algumas definições quanto à negligência, imperícia, imprudência, eu acho muito legal que tem várias maneiras para a gente compreender isso muito bem, de uma forma bem simples, para que isso sirva para tudo na nossa vida. Principalmente a gente aqui está conversando com vocês da área da saúde. A área da saúde a gente entende que é desde o secretário, desde quem trabalha na área administrativa, desde quem trabalha no transporte, quem trabalha no serviço de computação, todos que estão dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde, são equipes que trabalham na saúde, né? Isso envolve a todos. Então, a negligência é quem podendo ou devendo agir de determinado modo por indolência ou preguiça mental, não age ou se comporta de modo diverso, né? A falta de atenção ou cuidado, inobservância de deveres e obrigações. Isso é muito comum naquele profissional que já tem assim, um excesso de segurança, que está muito acostumado a fazer os procedimentos, já sabe onde tudo fica, e de repente ele pega um determinado material que ele é muito parecido com o outro e realiza de forma inadequada, mas ele tinha tanta certeza que era, mas infelizmente pela falta de atenção, ele não checou, não a identificação, não houve uma conferência adequada, e isso fez com que o resultado não fosse o esperado. Então, a negligência está muito relacionada também à falta de atenção. Tá? Você tem o conhecimento, você tem o preparo, você tem a formação, mas por alguns aspectos fez com que você agisse de forma negligente. Tá? Acidentes de veículos, lesões e fraturas variadas, é óbvio solicitar exames para detectar um TCE. Então, isso é muito claro também. Você tem um determinado tipo de trauma e você solicita dezenas de outros exames que não teriam muito direcionamento para aquilo, mas que é necessário, em alguns casos, pelo tipo de trauma, pela como foi descrito, né, o mecanismo de trauma, você tem que solicitar vários exames pela necessidade. Mas os exames são necessitados de acordo com uma certa ordem, né? O que vem primeiro, o que vai ser solicitado logo em seguida, bem? Não pode ser tudo solicitado de uma vez só, porque isso, infelizmente, não vai ser de forma correta, né? Às vezes até mesmo pelos próprios convênios. A alta médica prematura, em alguns casos, você encontra um paciente que, teoricamente, teria condições, mas os exames mostram que não. Mas o paciente ele está bem, mas a família quer ir embora, mas os exames mostram que o paciente ainda tem alguns ajustes, algumas correções a serem feitas. E essa alta ela se tornou prematura por vários fatores documentados. E depois o paciente, em função disso, ele se complica, piora, volta novamente, né, retorna para a unidade e, infelizmente, dependendo, né, do que tenha acontecido, isso é caracterizado como uma alta precoce, porque você tinha documentos demonstrando que o paciente, embora você não trate exames, você trata do paciente, mas o paciente, às vezes, ele quer ir embora mesmo, ele quer ir para casa, ele quer estar com a família às vezes, quer realmente levar o paciente. Isso pressiona a equipe médica, pressiona todos, e, em função disso, você, mesmo identificando que o paciente não teria condições, mas pela pressão você aceitou. Só que aí vem as consequências em função de tudo isso. E também tem a condição inversa também. Você não quer dar alta, a família pressiona demais, a família quer levar o paciente para outro local,
por algum motivo, e você tem que ter algum documento, né, que possa ser preenchido pela própria família, que ela assine autorizando, que ela esteja assumindo a responsabilidade por uma retirada precoce, né, ou uma alta precoce, mas aí foi a família que assinou um documento, um termo, né, que ela está realizando isso. Então isso tira qualquer responsabilidade da equipe e do hospital também. É bom a gente conhecer a legislação. Eu acho que a legislação ela tem que estar muito ligada à saúde, assim, muito próxima o tempo todo. Porque quanto mais pessoas conhecem um pouco da legislação, ela muito vai conseguir evitar, muito ela vai prevenir antes que o problema aconteça, tá? Então, assim, sabe e não faz. Então, assim, é importante você ter o conhecimento e saber fazer corretamente. Então, se você sabe, tem o conhecimento e não faz, aí você, infelizmente, vai ser cobrado depois. A imperícia, ela consiste na incapacidade, na falta de conhecimento ou habilidade para o exercício de determinadas funções, falta de prática ou ausência de conhecimento técnico da profissão. Então, a imperícia é como o próprio nome já diz, né? Você não é perito, você teve a formação para isso, você não tem a habilidade para realizar essa atividade. E ainda assim você quer realizar. Por exemplo, você quer retirar uma pessoa que está presa nas ferragens. Você não tem a formação que uma equipe do bombeiro tem, equipamentos adequados, formação mesmo para saber como lidar numa pessoa que está presa nas ferragens. Então você ir lá querendo ir lá e prestar um socorro, quer dizer, e se algo acontecer, como é que eu vou provar que isso está relacionado com um agravo ou foi pela forma como eu retirei a pessoa que provocou aquele aumento de sangramento, que provocou aquela lesão, né, medular, pela forma como eu retirei a pessoa que estava entre as ferragens. Então, a imperícia significa que não está em condições, você não tem formação para aquilo, e lá e você vai e faz. Então, muito cuidado com isso, tá? É uma forma culposa, embora você não tenha intenção de matar, mas você acaba assumindo em função de você não ter a formação para realizar aquilo. Ok? Você gera uma responsabilidade civil ou criminal pelos danos causados. Artigo 18, segundo o Código Penal, e nos artigos 617 e 951 do Código Civil. Então isso é muito sério. Se revela pela ignorância ou inabilidade a arte ou profissão que pratica. Então a gente, por isso que tem que ter educação continuada, tem que ter treinamento, você tem que conhecer muito bem o que você pode, até onde você pode. Então hoje a gente não pode extrapolar os limites, não. Tá? A gente tem que ter muita segurança até onde a gente pode ir. Okay? Exemplo, o médico ele conhece a doença, sinais e sintomas, ele prescreve algo errado. É comum. Às vezes a pessoa ela prescreve com uma letra que é ilegível. Você tem leis para isso também. A letra hoje tem que ser legível. Pensa, uma equipe vai solicitar uma medicação que não entendeu, solicita errado. Aí vem e a forma como vai ser aplicada também, em função da medicação ter sido interpretada de forma errada, quer dizer, tudo está errado. Então a gente tem que ter uma forma mais segura, né? Então isso gera uma imperícia também. O cirurgião que ao operar lesa um vaso, nervo, músculo, tem algumas situações sim, existe o risco, mas em algumas situações não. Em algumas situações isso não é possível. Por exemplo, você faz uma cirurgia onde por algum motivo você foi lá e cortou o fio do marca-passo. Puxa vida, eu queria outra coisa, sem querer eu cortei o fio do marca-passo. E agora? Como é que eu vou justificar que o marca-passo agora não funciona porque eu cortei o fio? Eita, e aí? Aí você vai pôr o marca-passo externo, tudo bem direitinho, o paciente tá bem. E agora? Como é que eu vou conseguir isso com o convênio? Como é que eu vou justificar isso? Puxa vida, eu quis passar um acesso aqui, de repente eu cortei um fio do marca-passo. E agora? Então, assim, é uma coisa que você espera não aconteça, você espera que seu procedimento dê tudo certo, mas pode acontecer outras coisas. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? A falta de habilidade para realizar um ato, isso caracteriza imperícia. Bem? A imprudência é quem age com precipitação e insensatez, sem a cautela necessária e sem atender à circunstância ou à razão. Comportamento de precipitação, de falta de cuidados, é atuar sem precaução, precipitado, imponderado, ato de agir perigosamente. Exemplo, você opera sem equipamentos necessários,
fazer um parto sem um determinado equipamento também é necessário. Então, é uma precipitação que possa trazer algum tipo de risco. Quer dizer, você pode, não, eu faço, dá tudo certo, tudo bem, mas no dia que der errado, aí, infelizmente, você vai ser penalizado, isso vai ser caracterizado como uma imprudência, e aí vem as condições legais que, infelizmente, você vai ter que passar por isso. Agir de forma arriscada, exemplo, brincar com arma de fogo, atravessar um farol vermelho, etc. Né? Ou você fazer 2 anestesias simultâneas, você está numa sala, depois você está em outra. Não, aqui está tranquilo, vou lá, faço a outra também ao mesmo tempo. Então, assim, não sabe e faz. Então, isso é muito perigoso. Isso serve para todos nós. Isso serve para todos que trabalham, aqui estamos falando da saúde, para todos que trabalham dentro do serviço de saúde. Muito cuidado com isso. São definições que a gente não pode deixar de compreender bem. Embora você trabalhe no local que você identifica vários momentos, várias falhas, muitas coisas boas, mas infelizmente, cuidado. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escreve, ou que você deixa de escrever também. Muito cuidado com isso. Lembra que você tem que ter segurança, eficiência, você tem que ter conforto. Lembra que você tem que conhecer bem a legislação para você poder se resguardar muito. Tá? Algumas definições, como já citamos no começo, só para lembrar: urgência, situação onde não há risco à vida. Você espera ainda algumas horas, você consegue tranquilamente receber o atendimento, não há um risco à vida. E emergência, sim, situação onde há risco à vida, e isso tem que ser imediatamente ser atendido, né? Não pode e não deve ser esperado. Socorro básico são os procedimentos não invasivos, como foi citado, e socorro avançado são o suporte onde requer procedimentos invasivos. Aspectos legais, nós temos, como citamos, vários, né? Nesse caso, ninguém é obrigado a praticar alguma ação, a menos que exista uma lei que determine, né? Então, assim, você não é obrigado a fazer o que você desconhece. Mas, na hora de prestar um socorro, se você, pelo menos, faz uma ligação, liga para o 92, liga para o bombeiro, liga para o SAMU, liga para um posto policial, que você tem o número, isso já é uma forma de você prestar socorro, tá? Mas se você não tiver telefone, você não tem nada que possa, e você vai, pelo menos, solicitar que alguém que estiver mais próximo, ele possa fazer isso, solicitar alguém que possa ligar para um determinado desses locais. Tá? Quando a função é uma obrigação legal, nas seguintes condições: quando a função profissional existe, ou seja, naquelas profissões em que está implícita a prestação de socorro à vítima de acidente, médico, enfermeiro, bombeiro, salva-vidas. São situações que, infelizmente, a gente quer realmente prestar socorro, porque a gente tem essa formação, a gente estuda muito isso, e na hora que for necessário a gente está ali para tentar prestar esse socorro. Então são situações que a gente tem formação, está bem implícito, né? Quando preexiste responsabilidade intrínseca, ou seja, no caso de haver relação de responsabilidade entre duas pessoas, exemplo, pai ou mãe, que presenciam um filho sofrendo acidente, um professor de educação física, ele está dando uma aula e de repente acontece um acidente com um dos seus alunos, quer dizer, são situações implícitas, intrínsecas, que requer uma ação, uma conduta sua, né? Preexistente de responsabilidade, eles estão na sua responsabilidade. Iniciado também o atendimento de socorro, a pessoa não pode interrompê-lo. Isso é muito importante. Às vezes você inicia o socorro, mas você vai embora. Sai de fininho, opa, deixa eu ir embora. Não. Muito cuidado com isso. Você iniciou o socorro, você tem que ficar até o final. Isso é sério, pessoal. Você não brinca com isso, não. Não, agora que já chegou alguém, deixa eu ir embora, que eu estou atrasado, tenho que ir para o meu trabalho. Começou o socorro, fica até o final, viu? Não pode interrompê-lo. A responsabilidade com o socorro prestado pode ser questionada, e se o socorrista falar ou agir alguma coisa, os nomes das pessoas que estão envolvidas, alguém pode ter anotado o nome da sua placa, sabe que você estava presente, que você é da área da saúde, que você é um médico, é um enfermeiro, que você deveria estar lá ainda e saiu antes do socorro especializado chegar. Cuidado com isso, pessoal. Isso é muito sério. Aqui são as definições ainda, explicando um pouco melhor, como adiante, e alguns aspectos de primeiros socorros, né? Nós temos aqui o auxílio imediato e provisório prestado a uma vítima de acidentes ou mal súbito, tendo por objetivo salvar vidas, aliviar a dor,
evitar o agravamento das lesões, evitar as lesões secundárias, estabelecer prioridade no atendimento, claro que você vai ter pela uma classificação pela grave, você tem algumas prioridades, né? Estabilizar o acidentado, realizar o transporte adequado, seguro, eficiente, né? O mais rápido possível. E durante o atendimento pré-hospitalar, nós temos o atendimento emergencial em ambiente extra-hospitalar, é um dos elos de cadeia de atendimento à vítima, sendo também conhecido como também um suporte de emergência ou resgate. É destinado às vítimas de traumas, acidentes de trânsito, acidentes industriais, acidentes aéreos, violência urbana, baleados, faqueados, mal súbito, emergência cardiológica, neurológica, distúrbio psiquiátrico, visando a sua estabilização clínica e remoção para uma unidade hospitalar adequada. Quer dizer, você tem a formação, você é solicitado e, infelizmente, você tem que ir em qualquer uma dessas circunstâncias. É um problema psiquiátrico, é um paciente que está embriagado, mas até que você sabe que isso realmente está acontecendo, que é isso mesmo, você tem que ir lá e tentar prestar socorro, né? Então, a gente, por ter esse conhecimento, essa formação, estamos trabalhando nisso, a gente tem que conhecer muito bem o que nos espera. No mundo existem diversos protocolos e modelos de atendimento pré-hospitalar. Nós temos modelos franceses, modelo americano, né? No protocolo francês, o primeiro aplica-se ao conceito de checar a vítima no menor tempo possível, ser o mais rápido, identificar a vítima, avaliar a vítima, realizar manobras essenciais para estabilizá-lo e removê-lo o mais rápido possível a um hospital adequado, princípio conhecido como hora de ouro. Bacana, isso é muito bom. Dependendo da linha de formação que você tem, é bom você conhecer as duas, tanto o americano quanto o protocolo, isso era o que eu falei, era o protocolo americano. No protocolo francês, adota-se o princípio de oferta, o atendimento médico no local até a estabilização da vítima. O primeiro, ele quer atender rápido, fazer um transporte rápido. O segundo, não. O francês, ele pensa primeiro em estabilizar a vítima no local. Ele quer primeiro que o médico chegue, passe o acesso, medique corretamente, melhore a estabilização do quadro e que depois, sim, sem pressa, você faz um transporte, mesmo que demore horas, tá? Então você tem o protocolo americano, que ele visa muito a hora ouro, atendimento rápido, avaliação rápida e eficiente. O protocolo francês, ele prioriza muito a presença do médico, um transporte que seja mais seguro, depois que a vítima está completamente estabilizada, ok? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Uma matéria que eu tive a oportunidade de ler e também assisti uma entrevista do médico cirurgião que estava de plantão e que prestou socorro a uma pessoa muito renomada lá na Inglaterra. E ele não sabia quem era que estava chegando, mas foi solicitado de uma forma muito emergente. E ele foi lá para o centro cirúrgico. A vítima, ela sofreu um acidente. Foi o tempo do local do acidente até o hospital que a vítima foi, levou em média de mais de 3 horas. Algo que, de uma forma comum, levaria 30 minutos. Então, a equipe que deu o socorro, ela priorizou a estabilização do quadro. Mas ainda essa mesma equipe, se fosse um socorro comum, como era uma pessoa extremamente famosa, se fosse um socorro comum, uma pessoa comum que eles estivessem indo prestar o socorro, eles teriam usado o protocolo americano, eles teriam feito um atendimento rápido, um transporte rápido, e se essa vítima tivesse chegado tempo hábil até o hospital, a equipe que o recebeu talvez teria mais chance de socorrê-lo. Então, assim, o que a entrevista mostrou? A entrevista mostrou que você priorizou algo que, infelizmente, a vítima veio a falecer, ela é uma pessoa muito famosa, mas que se tivesse usado o protocolo que ele segue, que é avaliação rápida, transporte rápido, se o paciente tivesse chegado em poucos minutos, como havia sido solicitado, talvez a pessoa teria sobrevivido. Então, assim, a gente tem que seguir alguns protocolos e a gente não pode ficar mudando, não, porque a gente quer
Ah, não, essa pessoa é conhecida, espera aí, eu vou fazer uma abordagem diferente, eu tenho que atender diferente. Não, você foi preparado, você está bem assim, seguro, faz o transporte como você está acostumado, com segurança, com eficiência, e sabe, vamos fazer da forma que seja correta, tá? Porque se você se preocupar demais em querer prestar um atendimento diferenciado, você pode até prejudicar a vida dessa pessoa, tá? E aí está a equipe fantástica, né? A equipe do SAMU, a equipe do CIAT, a equipe dos profissionais que trabalham muito com o suporte à vida. Então vamos lá. O atendimento pré-hospitalar, essa é uma assistência prestada a uma vítima no local do sinistro, né, visando a manutenção do suporte básico, caso seja necessário. Em seguida, se for necessário também, o suporte avançado. A estabilização para adequado transporte dessa vítima a um centro hospitalar, se for o caso. Aí entra também a equipe da central de regulação, onde, dependendo de onde você trabalha, onde você mora, você tem a obrigatoriedade de comunicar, de você saber aonde que tem uma equipe que possa recebê-lo, uma equipe especializada. Por exemplo, pediatria. O acidente foi com crianças. Tem hospitais que só tem profissionais que lidam só com adulto. Então você tem que ter uma referência, saber aonde você pode solicitar, que você pode encaminhar, que você possa levar essas crianças. Porque não são todos que trabalham com crianças. Então a gente tem que saber como fazer essa regulação. E existem os trâmites legais, né, que a gente não deve extrapolar isso. Tá? O objetivo do atendimento pré-hospitalar é manter a vítima com vida e em situações mais próximas possíveis da normalidade até a chegada a uma unidade hospitalar. Então, mesmo que você chegue a uma unidade hospitalar, você ainda tem que acompanhar até que você passe o caso para o médico da emergência. Só assim, depois que ele estiver recebido o caso, estiver assinado, documentado, aí sim você pode se retirar, né, junto com os materiais, junto da sua equipe. Então, enquanto isso não acontece, você tem que ficar lá esperando, aguardando que o médico possa receber. Então, não é só você levar o paciente até a emergência e lá deixar o paciente não. Muito cuidado com isso. Existem algumas etapas, né? O atendimento na cena, que a gente vai comentar um pouco, o transporte rápido e com segurança, a chegada no hospital, como é que isso vai acontecer, tá, ok? O resgate é um grupo de providências técnicas para retirada de vítimas de locais onde não conseguem sair por si e sem risco, né? Por si só e sem risco. Então, o grupo de resgate, eles são uma equipe bem preparada para que preste esse tipo de socorro. Sistematização, né, da RCP possibilita o salvamento de muitas ameaças, né, por parada cardiorrespiratória e melhora a qualidade de vida das pessoas que sofrem de emergências cardiovasculares. Nós vamos ter depois um momento bem específico de emergências cardiovasculares. Então aqui a gente vai estar comentando, só levantando algumas hipóteses, mas que o enfoque maior é falar da emergência do ponto de vista de legislação. Okay? Suporte básico de vida, SBV, e suporte avançado de vida, SAV. Índice de sobrevida de pessoas que estão em parada cardiorrespiratória eleva-se acentuadamente quando o suporte básico de vida é iniciado nos primeiros 4 minutos e o suporte avançado até 8 minutos, pois em 4 minutos o cérebro começa a sofrer danos e em 10 minutos você já tem morte cerebral, que já foi confirmada. Então, isso é muito necessário a gente conhecer o elo de ligação, né? Assim, o elo de sobrevida, né? Saber o acesso tem que ser precoce, né? O acesso precoce, o RCP precoce, a desfibrilação precoce, o suporte avançado precoce, tudo isso acontecer o mais rápido possível. Então a gente tem que saber como acionar uma equipe especializada, saber como iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, como realizar uma manobra de RCP mesmo, né? Como, se necessário, dependendo de onde você esteja, você utilizar um desfibrilador, isso é fundamental, tá? Para que você consiga, pelo menos, descartar 60% de possibilidade, né, de alguns tipos de disfunção cardíaca, que leva especificamente à indicação de desfibrilação. E suporte avançado, quando necessário, nesse caso que também isso já diminua as lesões secundárias até o suporte avançado assumir o atendimento e em seguida ser transportado com segurança e rapidez até uma unidade mais próxima, né? Nós temos aqui, para avaliar as condições da vítima, o socorrista deve usar os dispositivos de proteção individual, os dispositivos corretos, né? Improvisados, se for o caso, luvas, panos ou sacos plásticos,
Muito cuidado com a sua segurança para que você, estando seguro, você possa transmitir essa segurança para que o paciente seja também, de uma forma segura, sendo conduzido. Dimensionamento da cena é extremamente importante. Em tudo que você vai fazer no socorro, você ter essa imagem, tá? Verificação da segurança sua e da cena, do ambiente onde você está, a proteção pessoal, né? A observação dos mecanismos do trauma ou a natureza da doença, isso é bom você observar. Número de vítimas, determinação de recursos adicionais, a cena do incidente, né? Cuidado do socorrista para com ele mesmo, avaliação do local, risco de incêndio, explosões, situação de infortúnio, desabamento. Olha, é algo que a gente pensa que não vai acontecer. Às vezes um carro capotou e você vai lá querer prestar socorro e houve derramamento de combustível, combustível com aumento de temperatura e combustão, quer dizer, pode pegar fogo realmente. A gente tem que saber se está segura a cena, se não está, se eu tenho condições de fazer esse tipo de socorro ou não, o que eu devo fazer, né? Observar condições nas quais a vítima se encontra, uso de cinto de segurança, posicionamento local, se ele está de decúbito, condições do veículo, se é condutor ou passageiro, condições da pista, condições climáticas, se a vítima já foi ou não manipulada, o que já foi realizado com ela. Treinamento de toda a equipe também é fundamental, sempre acontecer, porque o treinamento faz com que você melhore a habilidade, faz com que você saiba no momento de tensão, de estresse, o que eu devo fazer, tá? Porque o ambiente já está estressante, o clima está tenso. Se você descompensa também, aí, bom, aí põe tudo a perder. É aquela história, você não vai discutir com a vítima, né? Você não vai. Ela é a vítima. O ambiente está tenso, está todo mundo à flor da pele. Estresse, né, no máximo. E você tem que manter o controle, o equilíbrio, você tem que manter. Por quê? Porque você foi treinado para isso, você tem um conhecimento técnico, sabe que não deve discutir com a vítima, sabe que você deve transmitir segurança, né, tranquilidade. Okay? Nós temos a avaliação da cena. Aqui é importante a gente ver que é uma cena, onde você tem uma imagem, será que é segura, será que não é? A quantidade de vítima, verificando a necessidade de recursos adicionais, será que eu vou precisar de um helicóptero? Será que eu vou precisar de quantas unidades de suporte avançado? Será que o número de pessoas que vai prestar esse tipo de socorro ao número de acidentados, quem que eu vou chamar? Eu preciso saber, primeiro, observar a cena, avaliar os riscos, cena está segura, quantidade de vítima, verificando a necessidade de recursos adicionais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu, lá no Hugo, trabalho também na UTI de trauma, que é ao lado da emergência. Então, assim, a gente acaba ficando o tempo todo junto com a emergência de trauma mesmo, que é a porta de entrada do hospital. Então, assim, a gente fica, assim, às vezes aguardando uma pessoa caiu do andaime. Só que você não sabe quantos estavam no andaime. E aí avisa que foram várias pessoas, foram não sei quantas pessoas que estão sendo socorridas que vai para o hospital de urgência de Goiânia. E aí a gente, né, faz aquela mobilização com vários profissionais, monta o máximo de ventiladores, prepara o máximo de soros, medicações para conseguir dar esse atendimento rápido, né, na hora que eles chegarem, e depois só chega uma pessoa. E, quer dizer, tudo bem, a gente está treinado, a gente foi preparado, vamos tentar prestar o máximo né, de assistência que a gente puder dentro das nossas condições. Mas a comunicação é fundamental. A comunicação ela tem que ser muito clara. Por isso que é importante você saber o número de vítimas, né? Se tem criança, se tem adulto, né? Você poder, quanto mais informação passar, melhor para nós que estamos no hospital aguardando também. Bom? Aquela área, será que está segura? Será que realmente eu preciso sinalizar? Será que a falta de sinalização pode trazer algum risco de outras vítimas também sofrer um atropelamento, provocar outras vítimas em função de uma sinalização? Claro que sim. A gente tem que sinalizar. A falta de sinalização implica de outros agravos também acontecerem. Bom? Então aqui temos uma imagem que ela é muito clássica. Essa imagem, ela está nos livros, está nas aulas da maioria dos professores. É uma foto muito clara. Eu tenho aqui um acidente, né, envolvendo
2 carros, aqui eu tenho uma pessoa que foi atropelada na bicicleta, eu tenho aqui vítimas fora do automóvel, eu tenho aqui o motor desse carro já está pegando fogo, aqui eu tenho energia elétrica, eu tenho combustível aqui próximo. Quer dizer, imagina essa cena. O que você imaginaria? É uma cena segura? Não. É uma cena que eu posso ir lá, assim, querer pegar alguém de qualquer jeito? Não. Eu, eu tenho meus equipamentos de proteção para que eu possa prestar um socorro adequado. Então, muito cuidado. Quando você vê uma cena dessa, a gente tem que, por ter o conhecimento da saúde, a gente tem que ter uma visão mais grande. Puxa vida, vou ligar para o socorro, falar quantas pessoas são, o que eu vi, uma história do acidente. Eu tenho que explicar o que eu estou identificando, né? E não me aproximar muito, porque quanto mais próximo você estiver, você pode ser mais uma outra vítima. Né? Aqui eu tenho agora recursos adicionais, helicóptero, eu posso ter várias unidades de suporte básico e avançado. Então, conforme o que você fala no telefone, você já sabe movimentar o número suficiente ou pessoal que estiver disponível no local para poder dar esse suporte o mais rápido possível e com segurança. Existem algumas prioridades. Durante o processo de atendimento, devemos ter como meta principal o reconhecimento e a resolução das prioridades. A abordagem inicial visa identificar situações que representam risco imediato de morte, tais como obstrução de vias aéreas, situações que comprometam a ventilação e respiração, hemorragias profusas. Uma análise rápida deve ser feita ainda na cena do incidente, mas desde que você tenha segurança, né, do que você está fazendo, segurança para que você não seja uma outra vítima. Tá? A abordagem das vias aéreas e a tensão à coluna cervical, porque depois você vai ter que estabilizar, então cuidado da manipulação, muito cuidado. Tá? Lembrando que mais de 90% das vítimas, elas são caracterizadas como falhas humanas. Falhas humanas de quem provocou o acidente e falhas humanas até mesmo na manipulação, nos agravos que pode aumentar a lesão secundária. Então isso é muito alto. Tá? Então a circulação, controle da hemorragia, avaliação do estado neurológico, exposição completa da vítima, avaliação secundária, decisão do cuidado definitivo, isso tudo a gente vai falar detalhado em áreas específicas, tá? Aqui só estamos levantando essas necessidades, prioridades. A condição de equipamentos de proteção individual que eu tenho na hora para poder me proteger. Eu tenho só luva, eu tenho máscara, eu tenho um capacete, eu tenho um capote que ele é anti-chama, que eu posso me aproximar de determinados local. Como é que eu faço isso? O que eu tenho? Aqui eu tenho uma vítima que ela fez uma tentativa de autoextermínio, né, cortou o pescoço, e a equipe foi prestar o socorro, onde você tem uma vítima que ela é portadora de HIV. Então você não sabe com quem você está lidando do outro lado. Por isso que é importante você estar sempre com segurança, com equipamento de proteção. O socorro você vai prestar, independente de qualquer coisa. Mas é importante, mais ainda, você se proteger. Tá? A gente na emergência, quem trabalha na emergência, a gente lida muito com isso. A gente lida, assim, todo tipo de pessoas, doenças, e presta o socorro, faz o que é necessário, e depois de alguns minutos, horas, você descobre que a pessoa ela tem uma meningite, ela é viral, ela é contagiosa, você tem, sabe, puxa vida, mas e agora? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo com o que a gente faz, como a gente faz, porque é a nossa segurança que vai dar condições para você dar segurança para o demais, né? Uma tentativa de suicídio com faca de cozinha, ok? Nesse caso agora, nós temos a remoção e resgate da vítima, que também tem que ser feito com segurança, com equipamentos adequados, de maneira que você possa retardar, diminuir as lesões secundárias. Tá? Como regra básica, não se deve mover uma vítima do local do acidente, até que todo o processo de remoção tenha sido devidamente organizado. No entanto, a remoção deverá ser feita da seguinte forma. Então, veja bem, você já sabe que você tem todos os equipamentos necessários para fazer a remoção. Você tem a equipe que tem o conhecimento. Você agora, nesse momento, você
vai estabilizar a vítima, você vai fazer a retirada, o transporte adequado, depois que tudo já foi justamente devidamente organizado. Você não pode primeiro retirar a vítima de um carro de qualquer jeito, deixa lá no chão e aguarda daqui 1, 2 horas o socorro chegar, dependendo da distância, dependendo do local que for. Então, muito cuidado com isso. Tá? Primeiro, houver perigo de incêndio. Em alguns casos especiais, você deve sim fazer um socorro rápido devido ao risco de incêndio, houver materiais perigosos ou explosivos, o local do acidente oferece perigo à vítima ou ao socorrista. Então, isso requer uma remoção e resgate de vítima, às vezes, muito rápida, pela necessidade, né? A ambulância não pode chegar ao local, o acesso não é permitido, não dá para você chegar com a ambulância, então você vai ter que ir lá, sim, retirar a vítima, prestar o socorro aonde ela está, ok? Aqui eu tenho uma vítima de ataque cardíaco, provavelmente não necessitará ser removida, a menos que seja para posicioná-lo no chão ou assoalho, visto que a RCP deve ser realizada sobre uma superfície sólida, mais rígida, né? Então, em algumas situações, realmente, o paciente está em RCP, você vai fazer RCP ali mesmo, né? Você tendo uma superfície mais sólida, mais rígida, ali mesmo você já consegue realizar, você não precisa dali, levar para outro local, aí sim realizar RCP. Então, tem algumas situações que o treinamento te mostra isso, por isso é importante você fazer uma especialização em emergência, urgência, terapia intensiva, você lidando com as situações mais críticas, depois as situações mais básicas você consegue lidar com mais facilidade. Tá? A remoção de emergência, né? Se houver fogo, afaste a vítima da área o mais rápido possível. Remoção sem emergência, se a vítima precisar ser removida para ter acesso a um veículo, considere criteriosamente as lesões antes e durante a movimentação. Bom? Então, depois vocês vão ver que isso é muito comum em acidentes com animais peçonhentos, né? Como acidente crotálico, botrópico, acidente com picado de cobra, né? Você tem uns procedimentos que você hoje obrigatoriamente deve seguir e outros que você ainda não vai, como eram mitos que você não deve fazer, ok? Então isso é muito comum a gente saber isso. Agora, a partir de agora, nós temos que seria o passo a passo, como você vai realizar a emergência, desde a avaliação inicial, o ABCD do trauma, depois a avaliação secundária. Depois de discutir bastante sobre as avaliações, aí sim você entra nas patologias. Porque primeiro você tem que saber bem identificar, bem avaliar o que eu faço, como eu faço. Isso é necessário, isso é importante. Para depois você saber o tipo de arritmia, o que é como aborda num infarto agudo do miocárdio, num acidente vascular encefálico, paciente com distúrbio metabólico, diabetes compensado, como é que você lida com outras situações. Então, primeiro a gente vai saber como avaliar o ABCDE, depois como fazer a avaliação secundária, e a partir desses passos você está em condições de discutir patologias, tá bom? Então, agora nesse momento, a gente vai parar por aqui, e depois vamos ter outros momentos, a partir de outros módulos, que a gente vai estar direcionando especificamente a emergência. Ok? Então, um grande abraço para vocês, a turma de Rio Verde, os outros colegas, os outros de Goiatuba, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima, viu?